Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio aqui com vocês. Vamos dar sequência ao estudo da geometria espacial. Vamos trabalhar aqui com o prisma, né? Então a gente vai começar a trabalhar com as operações de área, volume das figuras geométricas, né? Não apenas as relações entre vértice, arestas, ângulos que a gente estava vendo até o presente momento. Então olha só, o que é um prisma? O nosso objetivo em particular vai ser estudar o prisma reto, tá? Prisma, nós vamos ter a seguinte situação. Então imagine que você tenha dois planos paralelos. Melhor jeito de você pensar, teto e o chão. Melhor representação que nós temos de dois planos paralelos. Ah, professor, poderia ser as duas paredes opostas também de uma sala que é um paralelepípedo? Poderia, mas vamos pensar aqui no chão e no teto. Então, imagine que você vá no chão e desenhe uma figura qualquer, assim, ó. Então, vamos desenhar aqui, ó. Fazer aqui, moçada, um pentágono. Tá vendo aqui, ó? Tem um pentágono qualquer, desenhado no plano do chão. Daí o que nós fazemos, ó? Eu vou levar agora os vértices desse pentágono e vou fazer projeção. Lembra que nós estudamos um negócio chamado projeção ortogonal? Então eu vou fazer a projeção ortogonal, ó, desses vértices aqui, ó, no plano do teto. Então, olha só que coisa mais linda do mundo. Ó. Aqui. Então, ó, nós temos aqui as projeções, né? Daí o que você teria que perceber? Cada lado da figura aqui, ó, é o que a gente lá nos poliedros chamou de aresta. Então eu tenho aqui um pentágono, aqui nós temos a parte invisível, que ficaria lá atrás do pentágono, você não vê, né? A nossa fé geométrica, você não vê, mas sabe que está lá. Então aqui, ó, então nós temos ali a parte de trás, as arestas invisíveis, né? Aqui. Primeira coisa que você teria que perceber, eu vou pegar essa aresta aqui, moçada, e vou elevar essa aresta de maneira paralela aqui, ó. Então, ó, que figura geométrica que nós construímos aqui? Essa figura geométrica, ó, esse quadrilátero aqui, ó, esse quadrilátero é um retângulo. E nós vamos dizer o seguinte, ó, um prisma, ele vai ter na sua base um polígono qualquer. No caso, eu fiz aqui um pentágono. Porém, no prisma reto, as faces laterais, as figuras que estão na lateral, sempre vão ser quadriláteros. E no caso do prisma reto, não é qualquer quadrilátero, é um quadrilátero específico, o retângulo. Então o que é o prisma? O prisma é uma figura tridimensional, na qual nós temos em planos paralelos duas figuras rigorosamente iguais e a superfície lateral é formada por retângulos. Então, ó, seguindo essa ideia, ó, eu vou pegar esse lado, vou subir paralelamente, cria aqui, ó, outro lado do prisma. E aqui, ó, mesma cocita para cá. Né? Esse lado aqui também, de maneira paralela. E fechamos aqui. Vai caber? Vai caber? Coube. Ui. Aqui. Então, olha só. Nós temos um prisma cuja base é um retângulo. Prisma cuja base é um retângulo é o chamado prisma pentagonal. Prisma que a base é um triângulo é o prisma triangular. Prisma que a base é um hexágono é um prisma hexagonal. E assim sucessivamente. Importantíssimo você saber o seguinte, se nós temos um prisma e esse prisma ele é
um prisma reto, significa que todas as faces laterais são retangulares. Se o prisma não é reto, se o prisma é oblíquo, o que significa o prisma ser oblíquo? A projeção ela não é ortogonal, ó. A projeção ela não é ortogonal, ela é oblíqua. Então na hora que você projeta a base superior na base inferior, ó, ela não fica, a projeção não fica sobreposta, tudo bem? Daí quais os elementos que nós temos no prisma? Bom, isso aqui é um poliedro. Você já sabe que aqui eu tenho os vértices, ó. O encontro, né, de duas ou mais arestas me dá os vértices, né? Então aqui eu tenho um prisma de vértices A, B, C, D, E. As projeções nas bases inferiores, aqui no caso, ó, vou colocar aqui A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Né? Então nós temos cada segmento de reta desse aqui representa uma aresta e daí nós temos as faces. Então isso aqui é um poliedro composto por 5 faces retangulares e 2 faces pentagonais. Tá? O que interessa pra gente? O que interessa para nós é calcularmos o volume, a área lateral e a área total de um prisma. E nós vamos pensar da seguinte maneira, ó. Todo e qualquer prisma, você vai pensar assim, nós sempre podemos calcular área lateral, área total e o volume da seguinte maneira. Então eu vou colocar aqui de maneira genérica, daí dependendo do tipo de prisma, nós fazemos uma adequação dessas relações, né? Então o que seria a área lateral? A área lateral do prisma seria a soma da área de todos os retângulos que estão na face lateral. Então o que vai depender? Da base. Porque é a base que vai definir quantos retângulos você tem na superfície lateral. No caso do exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ó, um prisma pentagonal, eu tenho 5 retângulos na base, 5 retângulos na lateral. Então, para esse caso, como que eu calcularia a área de um retângulo? Seria a base multiplicada pela altura. Uma coisa que você tem que perceber é a altura do prisma é sempre a mesma, ela é constante, tudo bem? Ó? Então pegar aqui para você, ó, não seria o melhor exemplo, mas tá bom. Esse prisma aqui, a minha apostilinha, ó, seria um prisma que eu tenho a base como sendo um retângulo, tudo bem? Um prisma retangular, que depois nós vamos dar o nome de paralelepípedo. Então nós temos 6 faces retangulares, então você perceba, ó, que a altura ela é constante. As 4 medidas dessas arestas aqui, ó, que ligam as duas bases, são iguais. Então a altura de um prisma retangular é sempre a mesma. Nesse caso, como a base não é um polígono regular, como a base não tem todas as arestas com a mesma medida, então o comprimento da base é diferente. Mas você poderia pensar assim, quer ver? Ó? Vamos colocar dessa maneira. Vamos supor que a medida da... Vou colocar na base de cima aqui, tá? Mas seria a medida das arestas da base, tá? Deixa eu só apagar essas letrinhas aqui para não poluir tanto o desenho, para você visualizar o seguinte. Olha só. Então, ó, quanto que mede essa aresta do retângulo aqui, ó? Vou falar que essa aqui tem uma medida A. A aresta desse retângulo aqui, ó, tem uma medida B. C, D, E. E a altura do prisma, que é essa medida aqui, ó, todas as medidas são iguais. Isso aqui tem uma medida H. Então, ó, se eu pedisse para você, calcule a área lateral desse prisma, calcule a área lateral, você ia falar para mim, professor, tranquilo. O que eu faço? Eu pego a área de cada um desses retângulos, calculo separadamente e faço o somatório. Sim? Perfeito. Então vamos fazer isso, ó. Então eu vou representar dessa maneira, ó. Eu vou representar assim, ó, SL, vai representar a superfície, a área lateral desse prisma. E quem que é a área lateral desse prisma? Vai ser a área desse retângulo aqui, ó, desse primeiro retângulo. Quanto que vale a medida da base desse retângulo? A. E a altura? H. Então a área lateral vai ser A vezes H, mais a área desse retângulo aqui, ó, que tem comprimento B, largura H. Então vai ser mais B vezes H,
mais C vezes H, mais D vezes H, tudo bem? E aqui, mais E vezes H. Tudo bem? Então, ó, eu estou somando a área dos 5 retângulos, ó. Só que o que você percebe? Que em todos esses retângulos eu tenho em comum a altura, não é? Então, o que nós podemos fazer? Matematicamente, nós podemos colocar a altura em evidência. E automaticamente nós vamos ter A mais B mais C mais D mais E. Confere, tá? Moçada, se eu aumentar ou diminuir a quantidade de lados do polígono da base, isso aqui vai permanecer igual, né? Então quem que seria a área para um polígono que tem 6 lados? A mais B mais C mais D mais E mais F. Eu só ia ter 6 lados, porque tem 7 lados. A mais B mais C mais D mais E mais E mais G, H e por aí vai. O que você teria que perceber? O que isso aqui representa? Isso aqui não representa o somatório da medida de todos os lados do prisma, não é? De todos os lados da base do prisma. Então, o que eu quero dizer com isso? É por isso que nós dizemos que em qualquer prisma na face da Terra, a área lateral vai ser quem? A soma da medida de todos os lados da base, ou seja, o perímetro da base pela altura. Tudo bem? Então, ó, só apagar aqui e escrever para você essa relação. Lembrando que, na matemática, o símbolo que representa perímetro é o símbolo 2P. Então, 2P representa perímetro. Beleza? Então, ó, no prisma, a área lateral do prisma, ele vai ser o perímetro da base multiplicado pela sua altura. O que vai acontecer quando o prisma for regular? O que significa o prisma ser regular? Significa que a base é um polígono regular. Então, por exemplo, seria um pentágono onde todos os lados são iguais. Não ia mudar nada. A única diferença é que ao invés de você ter as medidas A, B, C, D, E, as medidas seriam o quê? A. Mas a ideia é a mesma. É o perímetro vezes a altura. Tudo bem? A área total. O que é a área total? Qualquer prisma vai me dar a área total como sendo quem? A área lateral. Então eu teria que calcular toda a área lateral. Então toda a superfície lateral mais 2 vezes a superfície da base, tá? A área da base. E o volume? Qualquer prisma também, o volume vai ser o quê? A área da base multiplicada pelo valor da altura. Então essas são as 3 relações que você tem que lembrar para calcular, para trabalhar com o prisma, a área lateral, a área total e o volume. Dependendo do prisma, você faz uma adequação desses formulários aí, tá? Então, vamos fazer um caso aqui? Então, deixa eu apagar as formulazinhas para você não colar. Então, vamos trabalhar com o Toblerone aqui. O que é o Toblerone? É um prisma cuja base é um triângulo equilátero, né? Então, nós teríamos aqui e aí, tá aqui. Tá aí, o nosso Toblerone, o nosso prisma de base triangular. Só que aqui vai ser um prisma de base triangular regular. Tudo bem? Não parece, mas isso aí é um triângulo equilátero que está na base. Então uma coisa que eu falo para você, ó, quer trabalhar muito bem com geometria espacial? Saiba bem as propriedades da geometria plana. O que vai resolver os exercícios aqui pra gente é o conhecimento que nós temos da geometria plana. Então vamos supor que ele fale o seguinte, ó. Ele fale que esse prisma tem uma altura
uma altura igual a 3 unidades de comprimento, 3 centímetros, 3 milímetros, 3 quilômetros, tudo bem? E o apótema da base, vale raiz de 3, tá? Eu quero saber quanto que é a área lateral, quanto que é a área total e quanto que é o volume. Beleza? Então olha só, apótema da base, daí o que nós temos que lembrar? Que a base é um triângulo equilátero. Então nós vamos lá, ó, no triângulo equilátero. Então aqui. Aqui. E aqui. Essa é a base. Então a base desse prisma é um triângulo equilátero. Que horror esse triângulo equilátero aqui. Pô, professor, você traz régua e quer fazer toda mão livre? Faz bonito aí, cara. Tá bom, tá bom. Então aqui, ó. Tá aqui, triângulozinho equilátero. Pam, pam. Bonitinho. Aê. Bem melhor, meu garoto. Ó. Daí aqui nós temos a altura. Daí o que você tem que lembrar? Que o apótema da base, o apótema do triângulo equilátero, é o raio da circunferência inscrita. Ele diz que essa medida aqui, ó, vale raiz quadrada de 3. O apótema, o raio da circunferência inscrita ao triângulo que está na base. Daí o que você tem que lembrar do triângulo equilátero? No triângulo equilátero, o apótema vale 1/3 do comprimento da altura. Não do prisma, do triângulo. Ou seja, o apótema vale metade do raio. E o raio, essa medida azul aqui, ó, vai ser 2 raiz de 3. Então o raio do triângulo, o raio da circunferência circunscrita, ela é quem? 2 raiz de 3. E por que nós trabalhamos com isso? Porque daí no triângulo equilátero nós temos uma relação que me garante o seguinte: se esse triângulo equilátero ele tem lado L, nós sabemos que a altura dele é o seu lado vezes raiz de 3 sobre 2. Então, para eu descobrir a medida do lado da base, da aresta da base, eu tenho que descobrir a medida do lado do triângulo equilátero. Daí nós temos essa relação, ó. Quem que vai ser a altura do triângulo equilátero, ó? Só para você ver no desenho, ó, a altura do triângulo equilátero seria isso aqui, ó. Perpendicular, tá, moçada? Aquela ali é a altura do triângulo equilátero, que é aquilo que eu estou medindo, que é esse raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Então, ó, a altura, que é o lado raiz de 3 sobre 2, isso aqui vai valer quanto? Vai valer 3 raiz quadrada de 3. O que nós podemos fazer? Eu posso dar Hadouken no raiz de 3 aqui, ó, com esse raiz de 3. O que nós chegamos? Nós chegamos aqui que o lado do triângulo equilátero vai medir quanto? 6. Então, ó, esse triângulo equilátero tem lado 6, que é a medida da base, da aresta da base do prisma. Daí, ó, todos os nossos problemas estão resolvidos. Então, com a geometria plana, eu consegui a medida da aresta da base e tendo a aresta da base, ó, fechou. Nós precisamos do que agora? Nós precisamos calcular área lateral. Então, deixa eu apagar aqui. Área lateral é quem? É o perímetro da base multiplicado pela altura. Ou, como a base é um triângulo equilátero, ó, eu tenho 3 retângulos onde a base é 6, a altura é 3. Tá vendo? Então nós podemos dizer que a superfície lateral, ela vai ser perímetro da base. Perímetro da base, ó, 3 vezes, né? Então eu tenho 3 vezes o 6, que é o perímetro da base, multiplicado pela altura, que é 3. Então esse prisma vai me dar área lateral igual a 18 vezes 3, 54 unidades de área. Esse prisma. Quem é a área total? A área total do prisma seria a área lateral, que acabamos de calcular, é 54, mais 2 vezes a área da base, 2 vezes a área desse triângulo, que você pode calcular assim, ó. Você pode usar a formulazinha do triângulo equilátero, né? Lado quadrado, raiz de 3 sobre 4, ou aqui, como nós sabemos que a base do triângulo é 6 e a altura é 3 raiz de 3, também dá para usar essa fórmula, né? Então eu tenho mais, ó, 2 vezes a área da base do triângulo, que é 6, vezes a altura do triângulo, que é 3
raiz de 3 dividido por 2. Aqui nós conseguimos simplificar. Então, quanto que vai dar a área total desse prisma? A área total desse prisma vai ficar 54 mais 18 raiz de 3. Se você quiser deixar mais bonito, ó, o 18 ele é divisor do 54. Então você pode colocar ele em evidência, que multiplica 54 dividido por 18, 3 mais raiz de 3. Essa é a área total. E o volume desse prisma vai ser quem? A área da base. Quanto que deu a área da base? A área da base está aqui, ó, a área do triângulo, ó. A área do triângulo vai ser 6 vezes 3, né, 18 dividido por 2, 9 raiz de 3. A área da base vezes a altura, que é 3. Então, quanto que vai dar o volume? 27 raiz de 3 unidades de volume. Centímetro cúbico, milímetro cúbico e por aí vai. Tudo bem? Então, essas são as 3 relações que nós temos para estudar nos prismas, tá? Então, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, moçada.